17. O verso, a gente parou no 16, a gente leu. Vamos ler o 17, então. Muitas das coisas a gente já viu, a gente vai só passar, já tem bastante versículos aí que respondem ao próprio texto, né? A gente já falou. Então, jamais serão, o verso 17. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Amém. Nós falamos aí, né, sobre a fonte da vida. Eu queria só ler aí João, capítulo 4. Vamos lá para João, capítulo 4. E aí, esse texto aí fala sobre Jesus sendo aí a fonte da vida, né? O, o verso 14, 13, 14, Jesus vai responder a mulher samaritana e ele diz assim, ó, o verso 13 aí, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar de vida eterna. É tão legal porque lá em Lucas 15, eu gosto muito de Lucas 15, que vai falar sobre a parábola do rico e Lázaro, e eu tenho a situação do rico lá no inferno, o capítulo 15, 16, aliás, desculpa, Lucas 16, Lucas 16, o verso 24. Lucas 16, 24. Ele vai dizer assim, ó. Então, clamando, diz, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Então, a falta de Deus traz essa sede, que é a falta de Jesus, né? O inferno é o distanciamento total de Deus, da presença de Deus. Nós somos criados, lá em Gênesis, capítulo 2 e 1, né, na criação, nós somos criados para, Efésios vai dizer isso, para o louvor e glória do Senhor, mas em Gênesis, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né, em Gênesis capítulo 2, a imagem e semelhança de Deus. Então, assim, uma vez sendo imagem, uma vez a semelhança da glória do Senhor, né, nós sentimos a necessidade da presença do Pai, sentimos a necessidade da presença de Deus. Então, assim, nós vamos sempre ter sede e fome, né? Sede e fome de justiça. Jesus é o pão da vida. Apocalipse 21, verso 4. Vamos lá para Apocalipse capítulo 21, verso 4. Então, quando a gente leu aí, né, sobre essa questão, né, de água da vida, e Deus enxugará os olhos, né, os nossos olhos. Então, Apocalipse capítulo 21, o verso 4 diz, e lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Nós estamos... Esse eu acho tão tremendo isso, porque às vezes a pessoa acha que isso aqui é o fim. Na verdade, é o começo do começo do começo do começo ali. Uma vez eu li uma história sobre dizendo como é que seria a eternidade, né? Alguém diz que a eternidade, pelo menos o começo da eternidade, o começo da eternidade é como se um beija-flor da América do Sul fosse até a Ásia, pegasse de grão em grão o Monte Everest.
quando ele conseguisse trazer para a América do Sul todo o Monte Everest, aí ia começar a eternidade. Então, só para a gente ter, assim, esse é só o começo, né? As coisas que haverão de vir ainda são muito mais tremenda, maravilhosa, espetaculosa aí, né? Como diz o apóstolo Paulo em Romanos, né? As coisas que hão de vir, né? Não tem como se comparar a esse presente certo. Mas vamos lá, capítulo 8 agora, e aí nós temos a abertura do sétimo selo, e aí agora a gente começa as trombetas aí, ó. Capítulo 1, o verso 1, quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, a gente sabe que o Cordeiro é Jesus, o livro estava selado, 7 selos, esse é o último selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Aí. Então, durante meia hora, 30 minutos, é como se tivesse um silêncio preparando aí para a nova etapa aí das coisas que deveriam acontecer. Porque, assim, até aqui já não, o negócio já não foi legal. Né? A, a gente vê todo um aparato no céu, toda uma mudança no céu e, consequentemente, lógico, na Terra, como é que nós vamos falar? Como se tudo tivesse se reorganizando. Lógico que está tudo no controle de Deus. O mundo sobrenatural que não, nem a terra que não, porque a terra e o mundo sobrenatural, como diz Paulo, esse mundo tenebroso aí, ele está à mercê de Satanás, né? Mas agora tudo vai ter que se reorganizar no plano de Deus, no original de Deus. Deus nunca precisou de um plano B. Ele sempre teve um único plano, e a gente já viu isso, o Cordeiro que foi morto antes mesmo da fundação do mundo. Nós já vimos esse texto aí. Então, assim, esse verso 1, houve um silêncio no céu. Agora o 2. Então vi os 7 anjos que se acham em pé. Ou seja, os 7 anjos, a gente já falou sobre eles ali, né? Ou e foram dados 7 trombetas. Aqueles que ministram na presença de Deus ali, que estavam, né? Vamos ler, então, 1 Reis 17:1. Vamos lá. Vários anos a gente viu que estão diante do trono de Deus, na presença de Deus. 1 Reis 17, verso 1. Né? Então Elias, o presbítero dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nos 7 anos, segundo a minha palavra. Veio a palavra do Senhor: retira-te daqui, vá para o lado oriental, esconde junto às torrentes de Querite, fronteira do Jordão. Beberás das torrentes, e aí ele continua aí, né? Passando aí, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Então, os corvos, olha, traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. E então, assim, por que nós estamos falando isso aí? Porque todos os anjos e a natureza, tudo está debaixo da autoridade do Senhor. Imagine que uns corvos sustentem um homem, né, durante aí anos, vários meses e anos, assim, né? Todo dia um corvo trazia ali, ele ficava perto de um ribeiro, bebia água, tomava banho, e o corvo trazia um pão lá, ele comia, com certeza. Não pergunte como era essa proeza aí, né? Esses corvos roubavam de alguém aí, ou traziam um peixe, não sei, né? Mas eu sei que Elias foi sustentado aí, e Deus ordenou. Tudo está debaixo, quando a gente fala daquela organização,
né? Então Deus vai colocando o propósito dele aí. Além de 1 Reis 17:1, vamos lá para 18, 1 Reis ainda 18, verso 1, né? 1 Reis 18, verso 1. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo: vai, apresente-se a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria, né? Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias temia muito o Senhor, porque quando Jezreel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os guardou aí, escondeu na cisterna. Ah, então, depois de 3 anos, Deus fala com Elias e vai e volta, né? E aí Elias vai orar e a chuva vai cair, né? Então, a gente vê aí a, o poder de Deus aí em tudo. Ele manda alguém orar, e é interessante, porque ele manda Elias orar e aí a chuva parou. E depois de 3 anos, ele manda Elias orar e a chuva vai voltar de novo aí. Então, tudo a gente vê a mão do Senhor, e ele usa, não tem necessidade disso, mas de alguma maneira ele quer revelar o seu poder através de mim, de você. A gente sempre é usado por Deus para revelar o poder de Jesus. Não, não tem necessidade, mas ele quer usar e para mostrar a sua grandeza. E isso, né, é tremendo aí. Segundo Reis 3,14, vamos lá para segundo Reis 3,14, tudo encaixa na mão do Senhor. Segundo Reis 3,14, primeiro Reis, segundo Reis é legal porque mostra os profetas ali agindo, tudo. As crônicas também, mas segundo Reis parece que tem maior essa questão. Aí o discípulo de Elias, Eliseu, disse: Eliseu, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção nem te contemplaria. Ora, pois, trazendo tangedor, uma pessoa que toca música, né? Quando tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E esse disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas, porque assim diz o Senhor. Então ele manda escavar umas covas, né? Nem sentireis vento, nem vereis chuvas. Todavia este vale se encherá de tanta água que beberei vós e vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco ao solo do Senhor, de maneira que também entregará Moabe às vossas mãos. Então os reis foram falar com Eliseu, né? E Acabe foi junto, né? Que Eliseu já via que não era alguém que podia confiar, mas Deus, assim mesmo, ele ordena e ele fala: ó, não vai sentir nem vento, nem brisa, nem chuva, nem nada, mas de manhã todas as covas que você fizer vai estar cheio de água, porque eles estavam sedentos ali, não tinha água naquele vale, era só uma depressão e não tinha ali água suficiente para todo o exército, e eles já estavam é, é, à mercê de morrer ali, pelo menos fastigados pela falta de água. Então a gente vê Deus agindo e fazendo o mover dele aí. Vamos lá para Jeremias. Vamos ainda em segundo Reis, separei aqui, capítulo 5, verso 16. Segundo Reis 5,16, só para... Então, olha só, 5,16, ó, o verso 16. Porém, ele diz: tão certo como vive o Senhor, e cujo presente estou, não aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço ao teu servo que seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais
oferais teu servo holocausto, nem sacrificaos outros deuses, senão o Senhor. A cura de Naamã. O mais legal é que Naamã, ele pega um pouco de terra de Israel e ele leva, né, até a Síria ali, e ele põe essa terra lá sagrada, e ali é o altar dele para Deus, né? Até um ímpio, um gentil, ele, quando ele se converteu, ele entendeu o plano de Deus, né? Ele não fez um altar de ouro, de bronze, colocou lá tudo e fez. Não, ele pegou dois sacos de terra aí, olha só, encheu os muros aí com essa terra, chegou lá, colocava essa terra e oferecia ao Senhor. Por que nós estamos dizendo isso? Quando a gente lê o verso 2, né, de Apocalipse, os anjos tocam trombeta e foram dadas as 7 trombetas aí. Então, tudo o que Deus ordenava era feito, né? E veio o anjo, ficou em pé junto ao altar, mas daí a gente viu isso aí. Vamos lá para Jeremias 15, 19. Jeremias 15, 19. Né? Esses textos tudo mostram aí essa questão da adoração. Jeremias 15, 19, ó. Portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, e eu te farei voltar, e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti. Mas tu não passarás para o lado deles. Eu te porei contra este povo, como forte muro de bronze, e eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos teus inimigos. Aí ele continua, né? Ele vai indo, uma promessa aí dos inimigos. Livrar-te-ei das garras do violento. Todos esses textos que a gente leu, então a gente viu que os anjos ministram a favor de Deus. Deus vai usar a minha vida, a sua vida, para mostrar o poder de Deus. E Ele mesmo vai mostrar o poder dele em nós, no sentido de nos proteger, nos guardar. E assim, todos esses textos a gente vai continuando, porque vê aí a mão do Senhor guardada. Certo? Então vamos lá. Ainda na trombeta aí, Apocalipse capítulo 1, 10, né? Sempre quando toca uma trombeta, há um acontecimento, né? Seja ali um casamento, a mudança de um rei, a entrada de alguém, né, no palácio. Então achei-me em espírito no dia do Senhor, ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, né? Aqui os 7 anjos iam trocar uma trombeta aí, né? Mas a chegada aí de um novo rei, que é a entrada triunfal de Jesus, marca aí o início. Depois de meia hora de silêncio, alguém pega a trombeta lá, vai, é todo uma liturgia, né? Toda uma homilia aí havia a respeito disso. Vamos lá para Isaías 27, 13. Isaías 27, 13. É bem legal porque Deus faz tudo. Ó, Isaías 27, 13. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão o Senhor no Monte Santo de Jerusalém. Não sei se, quando tocar essa trombeta, o povo judeu que estava disperso, vai ouvir e vai sentir o desejo de voltar para Israel. Mas alguma coisa vai acontecer durante a tribulação, nós não vamos estar aqui novamente, é importante isso, nós estamos na boda do Cordeiro, mas aí o mundo vai continuar girando aqui. E nesse momento,
os judeus que estão espalhados no mundo vão ouvir a trombeta e vão voltar para Jerusalém. E Deus vai tratar com eles lá. Joel, capítulo 12, verso 1, vamos lá para o profeta Joel, vamos ler os profetas menores um pouco. Joel, capítulo 12, Joel 12. Joel, capítulo 12, o verso 1. A gente tem... Ah, poxa, anotei errado. Deixa lá, acho que é o texto que eu anotei, desculpa. Vamos lá, Sofonias 1,16. Desculpa. Eu vou ver esse texto aqui do Joel. Não sei se é 12. Então vamos lá. Sofonias 1,16. Sofonias 1, verso 16. Então vamos lá. Ah, isso aí, chegou ali. Ó, então, pode até o 15 ali, sobe ali, acho que vamos ver o dia da angústia aí. Isso, ó. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrum, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes, contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens e eles andarão como cegos. Quando o Espírito Santo sair, o que hoje não nos permite se destruir a nós mesmos é a presença do Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo na sua vida, a chance de você e eu pensarmos é... Então, assim, imagine esses políticos que têm a bomba nuclear no seu dedinho, né? Então, imagine só, hoje tem o Espírito Santo ali falando, não, não aperta aí, vai morrer muita gente, não sei lá. E mesmo assim, com o Espírito Santo, tem uns doidos aí, doidos para apertar o dedo lá, né? Agora imagine sem o Espírito Santo na grande tribulação, que vai ter uma guerra nuclear, isso é fato, né? Durante a tribulação. Mas, graças a Deus, nós não vamos estar aqui para ver isso. Por isso que a gente estiver aqui, vai ser um dia de angústia, né? Então, ó, eles andarão como cegos porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar do dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo o seu zelo. Então, gente, a terra se consumirá, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. É total, total mesmo. Deus vai vir e vai destruir com vontade aí, né? a, a humanidade. Lógico que vai sobrar os rebentos aí, 144 mil, a gente já viu, a gente vai ter o milênio, depois vai sair Satanás solto de novo, depois de 1000 anos e tudo. É que eu vejo assim a ignorância desses líderes, né? Em construir esses bunkers aí de proteção, porque eles, ó, vamos fazer isso e nós vamos nos livrar, né, de uma guerra. O que eles não percebem é que eu tenho aí terremoto, maremotos, tsunami, e então tudo isso aí, não sei quanto que esses lugares de refúgio aí vai poder aguentar, mas eles acreditam que sim. Zacarias 9, verso 4 e 5,
Vamos lá para Zacarias, capítulo 9. Zacarias, capítulo 9, o verso 4 e o verso 5. Eis que o Senhor a despojará e precipitará no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Né? Então, sobe o verso 3 ali, eu acho que dá para a gente ver isso aí. Né? Ó, Tiro edificou para si fortalezas, aquilo que eu estava falando, né? E amontoou prata como pó e ouro como a lama nas ruas. Eis que o Senhor despojará. Ou seja, tudo isso aqui de dinheiro que fortuna que esse povo tem, precipitará no mar, e a sua força lhe será consumida pelo fogo. Ou seja, não vai ter como escapar do juízo do Senhor. Né? É, não tem como escapar do dia do Senhor. Mas vamos esperar aí. 1 Coríntios 15, 52, vamos lá, a gente vai terminar o capítulo, o verso 2. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52, lá no finalzinho. Isso, então vamos lá. O verso 52, ó. No momento, não abrir e pescar de olhos aí, fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. Então, olha só aí, estamos chegando aí. Então, essa aí tem as 7 trombetas aí, e eu tenho, para começar, o fervor aí, né? A, o anticristo vai se levantar, né? Então, a gente viu até o capítulo 7 todo o aparato, a organização no céu. Nós vimos até o capítulo 4 aí, né? Capítulo 3 as igrejas, e depois o trono de Deus de 4 a 7 aí, a organização. Os selos vão abrir, olha, vai sair agora os cavaleiros, vai trazer fome, vai trazer guerra, tudo isso nós estamos vivendo, até aí tudo bem. Mas quando as trombetas soarem, aí é isso que é legal, porque assim, você tem um anúncio pelos selos, a ordem, e ali espera alguém tocar a trombeta. Quando a trombeta tocar, aí, ó, começa, começa, começa. Aí vai começando o desfecho do Senhor. Então, esse verso aí de Coríntios é bem legal, o verso 52, que ele diz assim, ó, no momento não abrir e fechar de olhos, né, a igreja é arrebatada, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e aí os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, ou seja, aí o arrebatamento. Então a gente tem que esperar a última trombeta aí para vir, né, a ação aí, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, aí ele continua. O que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vida. E aí a gente já leu esse texto várias vezes, né? Uma questão aí. E é bem legal. Vamos lá para Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4,16. Né? Então, quando o anticristo se levantar, soará a trombeta aí, né? Ó, portanto, o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Né?
E isso é bem legal. Consolários aí. Amanhã a gente continua no verso 3 aí de Apocalipse, né? E agora a gente começa a ver as mudanças aí que vão acontecer na terra e sobre aqueles que servem o Senhor Jesus. Amém? Mais uma vez, obrigado pela honra de estarmos juntos aí no Senhor. Pai, eu quero agradecer por esse início de semana, por aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Certamente está próximo a trombeta de ser tocada, que nós possamos ver, ó Deus, o mover do Espírito Santo, a tua santa palavra, sendo movida. Move as águas aí, traz teus milagres para nós nesse dia. Traz o descanso e direcionamento no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, Deus nos abençoe aí em nome de Jesus.